Estão na luta para conseguir fazer uma make natural, mas por alguma razão acabam sempre com um look dramático e não sabem porquê? Continuem a assistir porque eu já passei pelo mesmo e acho que vos consigo ajudar. Eu fazia aquilo que via nos tutoriais ou em fotos de passo a passo. Começava por dividir a pálpebra móvel em 3 partes. Primeiro o tom mais claro, depois uma cor mais viva ao centro e acabava com um formato em V no canto externo do olho, que depois era só preencher. Passava para a parte de baixo e fazia exatamente o mesmo com a mesma sequência de cores. Quando eu me olhava ao espelho para ver o resultado, eu não via praticamente nada daquilo que eu tinha acabado de fazer. E atenção que só se vê alguma cor porque eu estou a fazer no meu olho que tem a pálpebra menos caída. Depois eu pensava assim, bem, já que não se vê as sombras que eu tive para aqui a aplicar, se eu fizer um delineado bem largo, já vai compensar no look. Sempre vai mostrar que houve aqui algum esforço. Então eu fazia delineado, só que quando eu olhava em frente, aparecia outro problema, que era a pontinha do delineado quebrada na zona em que a pálpebra caía. Neste ponto, olhar em frente só se via o delineado, mas enfim, também ainda não acabou. Falta marcar o olho com um tom escuro no canto externo em baixo. Passo também o risco preto na linha da água porque é isso que vai dar a ilusão de um olho mais pequeno. Depois a máscara. Agora vamos para a sobrancelha. Vamos tirar o arco para fazer menos pálpebra gordinha e passar um tom bem escuro. Ok, se calhar eu exagerei nesta parte, mas pronto, está na moda uma sobrancelha bem carregada, é assim que se faz, ficou estranho, mas não faz mal. Último passo, o iluminador com muito brilho. Não era bem isto que eu tinha planeado, aquilo que eu queria era um look natural e que se percebesse alguma cor. Está visto que tudo o que é colocado na pálpebra móvel fica escondido quando olhamos em frente. Então vamos ver como dar a volta e conseguir uma make natural tirando muitas das ideias fixas que temos sobre como maquilhar e em especial este tipo de olho, começando por mudar o foco para a pálpebra superior. Vou dar o meu melhor para explicar de uma forma simples onde aplicar as sombras com a ajuda de umas linhas de guia. Se imaginarmos estas duas linhas, que são as mesmas que são feitas na hora de desenhar as sobrancelhas, conseguimos saber de uma forma geral de onde a onde aplicar as sombras na horizontal. Vamos pensar no espaço da nossa pálpebra superior para percebermos onde aplicar na vertical. Entre a nossa sobrancelha e o cair da pálpebra, vamos dividir esse espaço a meio. Assim garantimos que a cor que será aplicada será vista e que não iremos estar a puxar a sombra demasiado para cima até às sobrancelhas. Falaremos agora de pincéis. Os não indicados serão aqueles muito largos, porque queremos ser mais precisos e não colocar sombra até à sobrancelha. Mas ao mesmo tempo, os demasiado pequenos também não, porque queremos esfumar e não fazer riscos muito marcados com as sombras. O ideal será um pincel ligeiramente pontiagudo, mas que depois fica mais largo na base. Porque assim conseguimos ser precisos onde aplicar a sombra e esfumar ao mesmo tempo, para que não haja estas marcações. Um passo muito importante é a colocação de um primer de olhos nas pálpebras. Ele aumenta a fixação da sombra e lápis e ainda ajuda a disfarçar sinais ou outras imperfeições como pequenos vasos azuis ou vermelhos, ou escolhermos um com 1 a 2 tons mais claro que o nosso tom de pele. Já sabemos de onde a onde aplicar a sombra na horizontal e na vertical, falta saber onde concentrar a cor, o pigmento. Começamos por aplicar o pincel na pálpebra onde tiver mais espaço na vertical, que geralmente é o arco da sobrancelha, mas não se esqueçam que é para seguir a linha limite. Segurando no pincel a fazer um ângulo reto em relação ao nosso rosto, tocamos na pálpebra e aplicamos a menor pressão possível. E depois arrastamos a sombra para dentro. Reparem que estou a esfumar de olhos abertos, ao contrário do que fazia antes. Isto talvez seja o mais difícil no início, mas é importante insistir porque só assim veremos como é que o trabalho vai ficar e até onde queremos ir com a sombra. É importante começar com pouca sombra e só na ponta do pincel e depois ir intensificando. Fazer um movimento de para-brisas também não ajuda, porque não conseguimos controlar melhor a direção e o esfumar para não ter linhas marcadas de sombra.
Então vamos tocar, arrastar e levantar as vezes que forem precisas para um esfumado perfeito. Sem nada no pincel, vamos agora puxar a sombra para fora com este movimento, seguindo também a linha limite, não arrastar para baixo ou para cima. Fica muito discreto e sem a marcação de sombras. Agora, se quiserem intensificar e criar um falso côncavo para dar a ilusão de mais profundidade, vamos agora sim pegar no pincel mais preciso, só para depositar a sombra, o mais perto da linha onde cai a pálpebra, e com o pincel de esfumar fazemos o resto do trabalho. Na pálpebra móvel eu agora não dou muita importância, geralmente passo só uma sombra leve, mesmo com o pincel de esfumar. Agora, em vez do delineado, vou passar um lápis castanho escuro na linha d'água superior. E no pouco espacinho que tenho no canto externo, só até o acabar das pestanas, vou passar uma sombra, também poderia ser um lápis castanho, só para dar um efeito de mais pestanas. Usar o curvador de pestanas e a máscara ajuda a dar mais volume nelas. Em relação ao lápis na linha d'água inferior, eu prefiro só colocar desde o canto externo até meio. Se eu colocar por toda a linha d'água, estou a fazer com que se perceba ainda mais o formato caído do olho. Nas sobrancelhas vou apenas escová-las e preencher as falhas, não vou fazer nada exagerado ou escurecê-las demasiado como fazia antes. Não estou com isto a dizer que sobrancelhas cheias e grossas sejam feias, pelo contrário, ficam muito bem em certos tipos de rosto, assim como as sobrancelhas mais finas. Não tem mal nenhum em ajeitá-las, mas por vezes, ao seguirmos as tendências, acabamos por agravar mais aquilo que estamos a tentar disfarçar, ou no meu caso, a pesar mais o olhar e o rosto em geral. Esquecemos que o que é naturalmente nosso é o que nos fica melhor. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de colocar um like à saída se gostaram do vídeo e de subscrever para mais vídeos do género. Fiquem bem, muitos beijinhos!